pessoal da Arquibancada Tricolor, estamos aqui para fazer a cobertura das eleições. O Dr. Calil acabou de retirar a candidatura dele em função da cobertura do estádio, da aprovação da cobertura do estádio. Então tá toda essa polêmica, essa celeuma aqui, muitos conselheiros, eles não devem ter o quórum para cobertura, e o Carlos Miguel Aidar é o novo presidente do São Paulo, já assume hoje. Então nós vamos tentar aí pegar algumas entrevistas, pegar alguns depoimentos, porque muita gente ficou assim, muitos torcedores ficaram chateados com essa desistência. A gente vai tentar entender o que aconteceu para poder opinar. Doutor Calil, essa retirada, muitos torcedores falaram, mas isso foi covardia, não foi, a oposição se escondendo. Como é que o senhor vê isso? Não, eu não sou covarde, em primeiro lugar, não sou covarde. Estou vindo agora da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu sou provedor. Disputamos uma eleição, uma reeleição hoje, ganhei com uma larga margem de votos e estou muito satisfeito. Vim para cá para não sofrer uma derrota aqui, mas para evitar que se perpetue um verdadeiro passa-moleque que quiseram dar no grupo da oposição. Por que passa-moleque? Porque convocaram duas reuniões para hoje, uma reunião ordinária e uma extraordinária. E essas duas reuniões deveria ter uma lista de presença para cada uma delas. Não, fizeram uma lista de presença só para tudo isso. Sabendo que na eleição iriam cerca de 200 e poucas pessoas, 200 e poucos conselheiros, quiseram aproveitar para outra, que é onde eles precisavam de um quórum de 175 para aprovar o projeto. Só que esse projeto não é projeto, é um modelo de projeto, porque o projeto foi apresentado outro dia e foi recusado. Naquele dia que foi apresentado, havia algo, e nós não estávamos presentes, não aceitamos, não assinamos, porque aquilo não está claro. Agora é pior, agora não tem projeto, agora tem um modelo de projeto para ser ratificado depois. Querem que eu assine um cheque em branco. Nós não vamos assinar. Nós não preferimos retirar a candidatura, não ingressar, não assinamos a lista de presença, e com isso eles não conseguirão essa segunda parte. Então, Passa-moleque ficou frustrado. É uma manobra, então, seria mais para fortalecer a oposição do que o contrário, porque muitas pessoas estavam preocupadas com o racha. Em Twitter, Facebook, né, o pessoal falando, mas a oposição está rachada, então não tem esse racha. Não tem o racha da oposição. Claro que pode entrar uma, duas, três, meia dúzia de pessoas da oposição, mas nós não entramos, porque eles necessitam de 175 conselheiros dentro da sala, e eles não vão conseguir os 175 com a recusa nossa de entrar no salão. Maravilha. E para o futuro, se isso for discutido, essa matéria, aí vira uma outra realidade? Se voltar do mesmo jeito, o modelo de projeto, jamais nós compactuaremos com essa barbaridade. Nós só vamos aceitar se vier um contrato onde nós vamos estudar se o contrato é bom, é conveniente ou não. Agora, modelo de contrato, eu sou advogado faz 50 anos, eu nunca vi modelo de contrato. Nós vamos assinar um modelo de contrato de locação, sem saber quem é o locador, quem é o locatário, quem é o fiador, não sabe de nada. Isso não existe. Isso é elementar, então nós não vamos compactuar com isso. Quiseram dar o passa-moleque no São Paulo, no grupo da oposição, e a oposição não aceita isso. Veja, eu acho um erro tremendo ele pegar e desistir. Primeiro que ele desistiu por causa da cobertura. Eu acho o seguinte, que essa cobertura vai renovar o Morumbi, vai fazer com que o Morumbi se compare com os outros estádios. Não entrar é ser anti-São Paulino, é ir contra o São Paulo. Uma coisa é você entrar e falar, eu sou contra o projeto. Coloca o meu nome que eu sou contra. Agora você não entrar, qual que é o teu papel de conselheiro? O teu papel de conselheiro é vir discutir, fazer as coisas acontecer. Não comparecer é ser anti-São Paulino, é ser qualquer coisa menos São Paulino. Então você vê isso como um processo complicado. E agora o que fazer? Chamar para o debate, conversar, como é que a gente vai... Nós já chamamos para um debate. Nós tivemos reuniões lá no escritório de advogados com a equipe que eles colocaram para discutir. Nós fizemos aqui no próprio clube. Não entrar, não tem explicação. Eu digo, é fazer com que o São Paulo volte para trás. O São Paulo tem o Morumbi, tem Cotia, tem Barra Funda, porque as pessoas que estavam lá naquele momento, eles olharam para o clube, para o São Paulo, para a grandeza de São Paulo. E hoje, infelizmente, essas pessoas que não entraram, olharam o contrário. Vamos fazer o São Paulo retroagir. É isso que eles fizeram. Nunca na história do São Paulo tiveram duas, uma ordinária e uma extraordinária, na mesma lista de presença.
Eu acho que eu, como eleito, não conheço nada do projeto. Eu acho que isso foi feito em função de ter o quórum de 75% para aprovação do projeto da cobertura, na qual eu, como eleito, não conheço, não vi nada, não tenho como votar isso, ou a favor ou contra. Eu sou a favor da cobertura, mas eu não tenho embasamento nenhum que... Se a cobertura, do jeito que ela vai ser feita, é o jeito mais correto e melhor do Eu não time. li nada. Acabei de ser eleito faz uma semana. Aliás, parabéns. Né? Como que eu vou julgar uma coisa em frente a uma nação, como é a torcida do São Paulo, sem ter embasamento nenhum? Não tem condições. Isso, como vê essa questão? Primeiro, a retirada do Dr. Calil, né? E aí o Dr. Carlos Miguel assumindo a presidência de São Paulo. E segundo, a votação da cobertura, que foi adiada mais uma vez. Como enxergar esse processo? Bandana, primeiro, boa noite para você. Sempre acompanho as matérias que você faz. Eu vejo com muita tristeza. Por quê? Porque o Grupo São Paulo Forte, ele se formou por jovens que têm um bom ideal. Pessoas que acreditavam que esse grupo poderia realmente provocar uma mudança concreta no São Paulo. E essa atitude de não entrar para votar, ele trai os ideais dessas pessoas, desses jovens que mereceriam, por parte do Grupo São Paulo Forte, maior consideração. É muito antidemocrático não entrar. É muito ruim para o São Paulo, é muito ruim para a democracia que eles tanto apregoaram. Então, como é que pode um conselheiro que acabou de ser eleito não entrar na sua primeira reunião? Eles foram votados por 1.150 associados. Será que eles falaram para esses 1.150 associados que não iam entrar para ter candidato? Quer dizer, foi uma situação constrangedora. E eu acho que a história nos julga a todos. E a história vai julgar o que foi feito aqui hoje. E o que fazer agora? Conversar, como recuperar essa questão da cobertura? Eu acho que eles não querem a modernização do estádio. Não é verdade que eles querem, porque eles eles leram os contratos por 3 meses e continuaram com a mesma postura. Então tudo que for feito vai encontrar resistência. Nós temos que conversar. Agora o presidente Carlos Miguel vai assumir e ele vai tocar com as pessoas que ele designar quais são as alternativas para que a gente possa modernizar, para que o nosso estádio não fique para trás em relação aos outros. Será que não é possível que algum São Paulino, em sã consciência, que é eleito conselheiro do São Paulo, é conselheiro vitalício, quer que o nosso estádio fique para trás dos demais? Então, é absolutamente constrangedor, vergonhoso e lamentável o que aconteceu aqui hoje. O mais importante era votar para presidente. Nós fomos eleitos para eleger um presidente e para o São Paulo eleger o melhor que seja para o São Paulo. Agora eles colocaram a cobertura no meio. Para mim, acho que uma arapuca que foi formada. Primeiro, não existe contrato, não existe empresa, não existe nada. Como que vai colocar? Eu faço uma pergunta para você. Você daria um cheque em branco para um estelionatário? Minha pergunta é essa. Nós ficamos de mãos atadas, não sabemos o que fazer, mas nós temos que ver o bem do São Paulo. Não precisamos que o São Paulo não hipoteque seu patrimônio, que não faça nada que prejudique o patrimônio do São Paulo. E agora são 20, 30 anos que vão ficar. Olha, Bandana, é um prazer falar com vocês. É com muita tristeza que a gente vê a renúncia de um candidato que se inscreveu, que disputou o pleito no social, na Assembleia, perdeu a eleição, mas democraticamente foi votado lá na Assembleia, seus conselheiros, para que o representasse aqui. Aqui por uma manobra, porque saberia que perderia de goleada, porque muitos da oposição já estavam apoiando o Carlos Miguel Aidar, como estão lá dentro. Eles, então, renunciaram à candidatura. E mais do que isso, prestam de serviço ao São Paulo, não aprovando a cobertura. Mas o torcedor sabe quem é quem, o torcedor sabe que nós não vamos deixar o Morumbi defasado e vamos, se for possível, até alterar o estatuto para garantir a aprovação da modernização do estádio do Morumbi. E o que falar do time? O que a gente pode esperar de mudanças aí com essa nova presidência, com esse refresco, né? Eu não tenho dúvida que o São Paulo vai priorizar o futebol profissional. Carlos Miguel Aidar vai atuar muito forte no futebol profissional e vai fazer com que
o São Paulo volte a ser um time cada vez mais competitivo e candidato a títulos. É isso que nós queremos como torcedores e diretores. E eu não tenho dúvida, estou muito esperançoso que no futebol profissional, o Carlos Miguel vai priorizar suas ações e trazer novas emoções e novas alegrias ao nosso torcedor. Maravilha. Valeu, Bandeira. Valeu, gente. O conselheiro novo eleito, ele chegou hoje. E ele, como é que ele chega e vota num projeto dessa magnitude? Alguém diz, não, mas ele estava andando pela social, ele sabia. Claro que ele não sabia. Claro que ele não tinha o conhecimento específico do projeto. E quando você faz uma pauta obrigatória com a presença para poder votar alguma coisa, você já está, evidentemente, ignorando que uma oposição existe. E uma oposição, ela tem que ser posta para ser respeitada. Eu liguei para o presidente Zé Carlos Ferreira Alves, que despediu-se hoje, liguei para o Leco, que foi eleito hoje, com o meu voto, inclusive, foi o único que eu votei, os outros eu votei em branco, fiz questão de participar da eleição, fiz questão de estar lá dentro, eu por mim entraria, enfrentaria. Isso é uma coisa bastante importante. Claro que sim. Porque assim, às vezes as pessoas pensam que um lado não tem cabeças dissonantes, mas aí todo mundo vai agir de acordo com o seu. Claro, as pessoas fazem um grupo, elas atuam como um grupo, mas eu disse, eu vou entrar na reunião. E entrou comigo o doutor Meira, que está comigo, entrou o doutor Enio Minhoto, e são pessoas relevantes no São Paulo. Agora, o que nós temos que pensar é como poder viabilizar isso de uma forma correta. Quando você pauta na última sessão de dezembro, não há transparência. Quando você pauta depois de um debate que não está maduro e no dia de uma eleição, não é correto. Pode ser até, do ponto de vista legal, ser, mas não é muito bom. Não é assim que se faz. Você tem que cativar e explicar para cada conselheiro se esse projeto é realmente bom. Não temos nem a construtora. Então na pauta estava o modelo jurídico e o modelo negocial. Ora, modelo cabe qualquer coisa. Então quando você lê uma pauta de algo tão importante, com uma palavra chamada modelo, que é genérico, né? Genérico demais. Então esse debate precisa ser feito, essa forma precisa ser colocada. O torcedor vai entender que nós estamos protegendo o patrimônio do São Paulo. A gente vê estádios que são de construtoras, elas não são do clube. Serão um dia, eventualmente serão, pagarão dívidas imensas para recebê-lo como um todo. Então é preciso ficar muito claro ao torcedor do São Paulo que todos somos favoráveis. Nós só queremos discutir, e de uma forma bastante importante, se esse negócio fecha a conta. Se não vai sobrar para o São Paulo, ou daqui a 20 anos, essa estrutura será viável. A obra não vai ser mais cara, como aconteceu com alguns estádios da Copa, né? Que você viu, não, e o Engenhão? Foi a Odebrecht que fez, se eu não estou errado. Alta tecnologia, túnel de vento. A estrutura rodou um pouquinho, acabou, está fechado. Então a gente não pode ser irresponsável porque queremos. Sabe aquele impulso da loja? Vou lá e compro. Você pesquisou se era o melhor produto? Porque na loja não tem nada de 500 milhões. Né? Exato, e são 500 milhões. Então o torcedor de São Paulo, fique tranquilo que nós vamos, de alguma maneira, criar um mecanismo da cobertura. Alguns alegam que o São Paulo pode sozinho fazer a cobertura. Fazer um investimento, fazer a sua criatividade, vender um names right lá, como eles falam, e fazer uma estrutura bonita para fazer a cobertura. Alguns questionam, será vantajoso criar essa arena que não se tem no Brasil, não se tem no mundo? Será que esse mecanismo vai funcionar há quanto tempo? Nós teremos viabilidade de shows tantas para o dinheiro do fundo retornar? Se ele não retornar, segundo o Mansur, o Ricardo, o Roberto Natel, não tem problema nenhum. Será mesmo? Então, esse debate, essas perguntas feitas e homologadas, a gente vai lá e vota, se sentir segurança. Mas precisa dar segurança para a gente para votar nisso. É muito dinheiro, é um risco muito grande a gente entrar numa roubada. A gente não quer entrar numa roubada. Leco, como avaliar essa vitória da situação na desistência do Dr. Calil e a questão da cobertura, como vai ficar? Veja, a vitória da situação é corolário de um trabalho muito sério e bem feito pelo Juvenal, que pode ter alguns aspectos críticos, mas tem sim um legado imenso de coisas boas pelo São Paulo. E o apoio que ele deu ao Carlos Miguel
se justifica pelo fato do Carlos Miguel ser um homem experiente, um homem profundamente conhecedor do São Paulo, porque já foi presidente. E eu que num primeiro momento me coloquei assim, de uma certa forma, desgostoso com o processo, melhor refletindo e com a condução de toda a dinâmica dos acontecimentos, concluí que, enfim, a fórmula melhor era essa, e eu estou muito feliz de ser o presidente do Conselho junto com o Carlos Miguel Aidar. Acho que a gente vai poder fazer um trabalho bem feito. A cobertura certamente foi agora bloqueada por uma estratégia política de obstrução feita pelo grupo da oposição. Nós lamentamos e não achamos bonito o fato do Calil ter deixado de participar da eleição depois de ter feito tanto barulho, especialmente o Marco Aurélio Cunha, na campanha. Mas enfim, isso faz parte do processo, é assim que as coisas acontecem. Eu acho que nós temos que lutar para pacificar o São Paulo e buscar uma solução para fazer a cobertura, porque ela é realmente uma coisa muito boa para o nosso clube. Muitos torcedores, Twitter, Facebook, falaram, poxa, eu acreditava no São Paulo forte e a oposição amarelou, foi covarde, e todo mundo criticando. Como responder a isso? Bem, eu sou São Paulino há tantos anos, vocês me conhecem a minha trajetória no São Paulo. Eu enfrentei as batalhas mais difíceis que vocês possam imaginar, tanto na área esportiva, no futebol, na área política, com as federações, com tudo. Nós foi uma atitude extremamente corajosa, porque era muito mais fácil se acomodar, fazer uma política de boa vizinhança e vir aqui para o brete ser executado igual gado que sai do curral. A tentativa foi uma tentativa absolutamente espúria, fora de propósito, porque a eleição do São Paulo é um momento solene da história do clube. Você tentar colocar na pauta um assunto extremamente desgastante, polêmico, que é muito importante para o clube, e nós estamos a favor dele, mas nós estamos a favor de debatê-lo, e não virmos como conselheiros dizer amém, como tem ocorrido aqui ao longo dos últimos 10 anos. Nós não podemos mais aceitar. A missão do conselheiro é defender os interesses do clube. Não há por que ter assodamento para terminar isso, mais 2 ou 3 meses de análise, de estudos, que nos foram cerceados, porque nós não pudemos sequer concluir o trabalho das comissões que nós montamos. Se não quiséssemos fazer, não teríamos montado. Então não houve nenhuma covardia, perder ou ganhar a eleição para nós não há problema nenhum. A eleição foi muito bonita na sede social, foi gratificante, foram 3 meses que o São Paulo viveu democracia, respirou, saiu da escuridão e nós conseguimos montar 2 chapas para ter um contraponto, porque o projeto inicial era sufocar a oposição, acabar com ela. E agora, se a gente vem só com a presença aprovar isso, goela abaixo, sem debate, nós estamos sendo covardes sim. Nós temos que enfrentar. A única maneira de enfrentar foi essa. Agora obriga a convocação para debater e depois deliberar. Nós queremos contribuir. O projeto está embrionário, falta um monte de informações. Precisa saber o que essa garantia exige do São Paulo. São 20 anos de consórcio. Nós não podemos submeter o clube a alguma coisa que daqui a 20 anos o inviabilize. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos que saber exatamente o que a garantia cobre e o que nós vamos fazer para que o São Paulo corra o mínimo de risco possível. Entendeu? Nós somos a favor, sim. O ideal é que fizéssemos como fizemos tudo isso até hoje, com nossos recursos. Eu passei 4 anos a pão e água aqui para restaurar o estádio inteiro. Restaurar, desde as suas bases, inteiro, com recursos próprios. E numa fase difícil, onde os adversários estavam com patrocinadores fortíssimos e nós ficamos casados com o estádio. E eu tive que aceitar, engolir e com honra nós conseguimos fazer. Por que nós seríamos contras e covardes agora? Absolutamente. A submissão é que é covarde. Nós não podemos nos submeter. Nós temos que impor o debate, fazer com que seja aprovado, sim. Se nós somos minoria, formos contra, não importa. Aí é democrático. Se a maioria achar que vai com risco, vai de um jeito ou de outro, ela que assuma. Mas nós temos direito de colocar a nossa opinião, debater isso e não vir aqui com o texto que foi a convocação de aprovação sistemática.
aprova e acabou. E ratifica as ações futuras. Como que vai ratificar? Você nem sabe quais são. Você não pode trazer uma convocação nesse nível, porque ela foi realmente para jogar tudo no chão, para pisotear a oposição. E nós somos contra. Nós temos direito de reagir. A única maneira foi essa. Eu me desculpo até, porque nós não tínhamos nenhuma boa solução. Era uma ruim e uma menos ruim. Nós tentamos optar pela menos ruim. Eu sei que dá uma péssima impressão. Eu fiquei frustradíssimo de não poder votar hoje, mesmo que sabendo que ia perder, porque isso é do espírito democrático. Eu fui eleito aqui 3 vezes aqui, entendeu? Democraticamente, é o meu espírito. E não sou de fugir da raia, porque vocês me conhecem muito bem, eu tenho uma história que diz isso, entendeu? E eu não estaria com um grupo que faz isso. Eu quero que isso fique claro, que nós somos a favor, sim, de forma responsável, de forma democrática e sabendo o que estamos fazendo e não sendo vassalos e simplesmente aderindo a uma coisa da qual não sequer sabemos do que se trata. E tem mais um detalhe, 80 pessoas hoje estão aqui pela primeira vez no Conselho, se não estão na primeira, muitos são novos. Como é que eles iam aprovar alguma coisa sem ter nenhum conhecimento do assunto? Em defesa deles também saímos. Eu agradeço e peço desculpas a vocês e àqueles que não conseguiram entender assim. Fernando, quando a gente fala aqui da oposição, como é esse São Paulo agora que tem uma oposição? Fazia muito tempo, até nesse processo de 3 meses, o senhor citou lá, finalmente nós respiramos. Isso. Como é isso e como isso pode beneficiar o São Paulo? Não, mas sem dúvida, eu acho que o São Paulo, à medida que a oposição se manifesta, vem aqui e proclama as suas posições, o São Paulo está saindo da escuridão, porque há contraponto e a oposição é construtiva. Nenhum de nós tem história predadora no São Paulo. Todo esse grupo que está na oposição construiu o São Paulo, quer continuar construindo, não sozinho, com eles também, lógico, tem gente ótima na situação, vamos conviver, vamos trazer um pouco do que a gente aprendeu. São ex-presidentes, tem história no clube, entendeu? E nós queremos contribuir, estar junto, participar. Não é uma oposição para vir opor, não, é para construir. Ela é convidada para participar, mas não para ser esmagada, não para engolir. Isso nós não vamos aceitar. No momento em que nós tivermos espaço para ajudar, contem conosco. Vocês se conhecem bem, eu fiz uma administração absolutamente aberta, democrática, onde eu conversei com torcedores, eu sempre fui aberto a todos os conselheiros tinham acesso à sala da presidência, eu jamais impus nada. Eu tento colocar o que eu penso. Se pensa diferente, eu respeito. Essa é a minha posição. Eu não vou mudar, me violentar agora, me submetendo a um despacho desses agressivo, hostil, casuístico que foi feito. Vocês ponham-se no nosso lugar. Assuma, no momento, um papel de conselheiro e veja se uma convocação dessa, que acho que eles também não sabem qual foi, é bom que se passasse para ele, entenda se você fosse convocado dessa forma, como você reagiria. E uma última pergunta, o que esperar dessa presidência do Dr. Carlos Miguel Aydar? Tirando esse fato, essa convocação e tal, podemos ter esperança do São Paulo retomar um pouco o rumo que estava perdido? Aqui é uma opinião mesmo, né? É mais uma torcida. É quase uma torcida. Tomara porque haja uma evolução, porque a repetição, por mais que o que se repete tenha boas intenções, eu não duvido disso, ninguém fica aqui para cometer erros propositalmente, mas acontece que fica repetitivo, tem um desgaste com os outros clubes. São Paulo está pagando um preço por isso, ninguém mais joga aqui, o São Paulo tem uma receita cessante significativa por isso. Nós precisamos recuperar isso. Eu sei que quase todos vão ter seus estádios, mas de qualquer maneira alguns eventos poderão voltar para o São Paulo. Há que se conviver com os co-irmãos de forma saudável e brigar dentro do campo. Eu briguei muito, vocês lembram muito bem, mas dentro do campo. Era pelo futebol, não era por questões políticas ou isso ou aquilo. Eu acho que nós continuamos brigando firme dentro do campo, mas temos que nos respeitar, porque nós temos interesses comuns. Nós não podemos ficar na mão dos empresários e dos jogadores como estamos feitos e os clubes todos quebrados. Precisamos reverter isso. E isso a gente pode contribuir. Por isso que a oposição não pode ser esmagada. Ela tem que ter voz. Porque tem experiência, porque passou por dificuldades, porque tem ideias. Precisa ser respeitada. Se o Carlos for pelo caminho que ele adotou hoje, ele vai ser outro desastre. Mas eu espero que ele tenha recebido hoje uma lição também. Que vá dormir e pense no que ele fez, porque ele esvaziou uma festa. Era para ser uma festa hoje. Com a nossa participação de perdedor, sim. Ele impediu que isso ocorresse com essa sua
convocação. Começou muito mal. Espero que ele reflita bem, respeite a oposição, porque senão ele vai se dar mal e vai ser muito ruim para ele, porque nós queremos que ele tenha o maior sucesso do mundo. Ele é presidente do nosso clube, mas se ele for por esse caminho vai ser difícil. A oposição agora sai bastante derrotada, ela sai muito enfraquecida. Ela já sofreu uma derrota na Assembleia Geral do dia 5 de abril e hoje ela sai de campo. É uma coisa assim desprezível, uma oposição desarticulada, porque até onde eu sei havia uma significativa parcela desses opositores que, por ser a primeira vez que entravam no Conselho, queriam participar do Conselho, queriam estar dentro do Conselho, mas foram, não forçadamente, mas argumentando-se, foram levados a não ingressar no Conselho, o que os deixa entristecidos, né? Você luta para ser conselheiro, você se elege conselheiro na primeira reunião do Conselho, seus companheiros dizem não entrem no plenário. Então eu acho que esta oposição que está aí, morreu. Para mim ela acabou, ela não existe, nem significante, como insignificantes foram seus atos, seus gestos manifestados hoje. Quanto às primeiras atitudes no futebol, eu quero ver se eu defino, e aí vocês serão os primeiros a saber, ainda esta semana, a diretoria de futebol, porque eu esqueci de dizer no discurso, e vou aproveitar os microfones aqui de vocês, para que os diretores atuais permaneçam em seus cargos até que venham a ser substituídos. Eu esqueci de dizer isso, eu vou amanhã ligar para cada um deles para dizer que, por favor, permaneçam onde estão, até que a gente substitua. Eu preciso montar a diretoria rapidamente para começar a dar o tom da nossa gestão. Eu acho que esse é o principal que eu tenho que fazer. Presidente, qual é a sua avaliação hoje do elenco do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo, e se há algo de urgente a se fazer para melhorar e qualificar essa equipe na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil? Eu acho que a comissão técnica do São Paulo eu acho perfeita. Alguns de vocês sabem que eu, antes do Muricy ser novamente contratado pelo Juvenal, eu já tinha procurado o Muricy até para dizer a ele, como deixei um recado no celular dele, que não se empregasse até em abril, porque em abril eu seria presidente e eu iria trazê-lo de volta. Eu entendo que o Muricy tem a cara do São Paulo, tem o perfil de São Paulo e é o cara certo para tocar o São Paulo. Quanto ao elenco, se precisa ser qualificado. O elenco, eu entendo que nós precisamos de mais jogadores. São Paulo, nós perdemos o Souza aí num determinado momento e não tivemos um substituto. Souza esse que chegou recentemente. Portanto, isso demonstra que nós precisamos reforçar o elenco. Não sei se nessa posição, em qual outra posição, porque isso é um problema técnico, eu não vou me excluir em aspectos técnicos. Mas precisamos reforçar o elenco, eu não tenho a menor dúvida. Quanto ao elenco que nós temos hoje, eu reputo ele muito bom. Entendo que o São Paulo tem atletas de bastante valor, de bastante competência, atletas que realmente podem brilhar mais do que estão brilhando. Entendo que, agora passado o momento eleitoral, a partir do momento que eles começarem a me conhecer e conhecer os novos diretores, a gente terá condição de fazer uma integração, né, mais adequada. Uma integração que se faz em qualquer empresa quando vem alguém novo para comandar alguma área. Vai haver resistência, vai haver desconfianças, é natural, há uma quebra de paradigmas que estavam acostumados com determinados modelos e esses modelos vão ser modificados. Presidente, por gentileza, duas questões. A gente até falava com a Ataíde Gil Guerreiro aqui na saída, falava que houve conversas preliminares, não há nada definido, mas se ele pelo menos o senhor pensa que ele pode ser o homem forte do futebol, e qual vai ser a marca da gestão do senhor em relação ao futebol? O Ataíde é um companheiro de muitos anos. O Ataíde foi meu companheiro lá atrás, foi meu opositor há 30 anos atrás, ele integrava um grupo político, era opositor, depois nos aproximamos, ficamos muito amigos. São Paulo tem 154 conselheiros vitalícios. Para ser vice-presidente, nós temos 6 vice-presidências, uma delas é de futebol. Para ser vice-presidente, precisa ser conselheiro vitalício. Portanto, o Ataíde é um dos 154 que tem essa condição. O Ataíde é amigo, é companheiro, mas eu não
posso estar falando com ele sem conversar com o João Paulo, que também é vice-presidente, que também é vice-presidente, sem conversar com o Juvenal, que vem com a experiência, que vem governando há tanto tempo. Eu vou ter que buscar informações antes de definir o nome. Porque, por enquanto, fiquei fazendo só campanha. Eu só trabalhei na campanha eleitoral e a campanha eleitoral acabou hoje. Daqui para frente é gestão. Então, agora que eu vou realmente me fincar ou focar na gestão. E marca da gestão do futebol que o senhor pretende imprimir? A gestão do futebol, o futebol não tem muito segredo, né? O futebol tem que ter estabilidade, tem que ter um time forte, tem que saber contratar no momento certo, tem que renovar com aqueles que são mais importantes e tem que tentar reforçar a busca de atletas da base. Eu acho que a base vai poder contribuir mais com o time principal. Mas eu entendo que precisa haver um entrosamento maior da base com o principal. Quero ver se eu volto com o aspirante do futebol. Entendo que eu possa encontrar adversários que queiram jogar partidas preliminares, manterá o torcedor disposto. Claro que se for uma noite de chuva, uma tarde de chuva, vai estragar o gramado, o jogo pode até ser cancelado na última hora, porque será uma coisa de preparação da equipe do São Paulo. Bom, pessoal, vocês viram aí tanto declarações da situação quanto da oposição. Então a situação é essa. Carlos Miguel Aidar é o novo presidente de São Paulo. Ele foi empossado logo depois da desistência do Khalil Rocha Abdala, né, que acabou desistindo por conta da votação, né, da votação da cobertura. Então o que a gente tem agora é a seguinte situação. Nós tivemos uma medição de forças aí, né, a situação mostrando que tem força e conseguiu eleger com ampla maioria o presidente, e a oposição mostrando que tem força ao bloquear uma manobra para a tentativa de votação para a cobertura do estádio. Então, quem está favorável à situação vai achar que foi ruim o que a oposição fez de se abster, né, de participar da votação. E quem é mais da oposição vai achar um absurdo que a situação tenha convocado uma única lista, essa foi a grande reclamação, uma única lista para dois tipos de reuniões diferentes, uma ordinária e uma extraordinária. Então, assim, fica muito difícil para qualquer pessoa que não tenha o conhecimento, que não tenha visto o contrato, eu digo assim, no caso da imprensa, no meu caso, e no caso dos torcedores, para avaliar essa situação, mas o que a gente espera a gente sabe que tanto a situação quanto a oposição terão que sentar e conversar isso, porque pelo que a gente conversou com as duas partes, o interesse é geral de que o Morumbi seja reformado. A questão aí é a maneira, os modos e o quanto vai ser gasto. A gente vai encerrando por aqui. Hoje foi assim, uma pauleira, né? Um dia muito complicado. E para o pessoal que perguntou aí da minha mãe tá melhor, tá? Sim, faltou falar isso. Então, um abração para todo mundo. Esse foi um vídeo extra e vamos ver aí como é que vão ser assim. No próximo segunda-feira nos encontramos no Fala Bandana.